Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Como sabem os senhores, este programa é uma coprodução da TV Ceará Canal 5, que o exibe aos domingos às 20 horas, com reprise às quartas-feiras do mesmo horário, e da TV Fortaleza, Canal 6 da NET, que também participa como coprodutora do programa. Eu queria começar a nossa discussão de hoje, professores Rui Martinho Moreira e Roberto Martins Rodrigues, colocando para que vocês analisem, ainda que aligeiradamente para o nosso assinante, o resultado dessas eleições. A reeleição de Luiziane Lins já no primeiro turno, a despeito de duas candidaturas de oposição, que parecia, no mínimo, ter condições de provocar um segundo turno, como aconteceu na primeira eleição Luiziane. E o que se viu foi o contrário. Professor Rui, qual é a sua leitura? Bem, aí eu vejo duas eleições num mesmo momento. Uma eleição majoritária e uma eleição proporcional. E há uma contradição aparente aí. A eleição majoritária caracterizada por um alto índice de renovação, enquanto que as eleições majoritárias caracterizadas por um alto índice de reeleição. Ou seja, ser executivo quase que garante a reeleição. No Brasil inteiro, não é um fenômeno específico de Fortaleza. O legislativo, porém, não se garante assim. Isso pode-se pensar num primeiro momento que o alto índice de renovação no legislativo se deva a um eleitor exigente, severo, mas o alto índice de reeleição do executivo como que desmente isso. Então eu sou forçado a pensar que há uma situação tal em que os custos das eleições e que o prestígio do Diário Oficial e da caneta seja muito forte. Porque o eleitor não é tão leniente. O eleitor não vota na situação, até porque os edis que não se reelegeram eram também situacionistas, que não tinham oposição também na Câmara Municipal. Então, teria havido assim um voto plebiscitário favorecendo os governos municipais no Brasil inteiro? Não. Tanto não que os edis que eram situacionistas não se reelegeram em grande parte. Então, isso parece que assinala que o Brasil voltou a um momento em que ser governo eleitoralmente significa um trunfo muito poderoso. Professor Moreira, há um aspecto da reeleição da prefeita Luiziane Lins que eu queria colocar para a sua análise, como cientista político, que é o seguinte. As últimas 6 pesquisas, ou seja, as últimas 2 pesquisas de cada um dos institutos, Vox Populi, Datafolha e Ibope, mostraram que a prefeita Luiziane Lins mantinha uma aprovação de ótimo e bom em torno não, de 49%. Ela obteve, para se eleger no primeiro turno, como se reelegeu, 50,3% dos votos. Ou seja, praticamente o mesmo percentual daqueles que diziam que sua administração era considerada ótima e boa. Mas isso nos remete também a observar que se ela se elegeu com 50,3%, significa dizer que 49,7% preferiram os outros candidatos. Ou seja, você tem aí uma divisão muito clara entre os que aprovavam e os que reprovavam. Os que reprovavam estão dentro daqueles conceitos de regular, ruim e péssimo. O que podemos, então, depreender desta realidade? Olha, essa tua observação é uma observação bastante interessante. Né? A ideia de que existe um apartheid na cidade, ou seja, ela ganhou uma eleição bastante apertada. Né? Agora, o que chama a atenção é ter sido no primeiro turno, né? O aperto, mas no primeiro turno, quer dizer, dando a ela uma vantagem bastante expressiva pelo fato de ela ter ganho no primeiro turno. O ideal quando se tem segundo turno, porque no segundo turno você tem duas posições em embate, e essas duas posições, né, tornam o debate mais claro, porque fazer debate, por exemplo, com 9 candidatos é uma coisa irrealizável. Né? A gente viu que não funciona, as tentativas que foram feitas são absurdas. Né? Então, dessa perspectiva, né, eu acho que é isso, a cidade, né, tem uma desconfiança em relação a prefeito, uma margem significativa, né, quase 50% dessa população, né,
disse não a ela, né, e que ela precisa trabalhar essa questão. Por exemplo, se você vê o noticiário do rádio, aqueles rádios de serviço, aquele rádio que atende a população no dia a dia, né, já tem muita reclamação nesse sentido. As pessoas dizendo, olha, a prefeita ganhou, mas ela tem que ver isso, tem que ver aquilo, a rua tal só é buraco, a rua tal está assim. Então, quer dizer, tem uma população também que está atenta com relação a isso. Agora eu queria só pegar uma parte, né, com relação a uma questão das eleições, a proporcional e a eleição majoritária. Que o Rui colocou muito bem. Agora tem um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Essa coisa da renovação. Tem muita gente, né, muitos desses vereadores eleitos, são vereadores de pequenos partidos, quer dizer, o blocão, a ideia de que o blocão ia ter uma força imensa, ia eleger 12 deputados, ou 12 vereadores, 14 vereadores, não funcionou. Né? Elegeu 8. Dos 12 que previa, elegeu 8. Foi 8 ou foi 7? 8. 8? Então, quer dizer... Dos 26 partidos que disputaram as eleições proporcionais, 22 estão representados na Câmara Municipal. Eu tenho uma visão, Will, que a eleição para vereador é uma eleição muito descolada da eleição majoritária. Uhum. Deixa eu colocar o Roberto aqui para avaliar o resultado das eleições, porque eu vou, a partir do segundo bloco, discutir exatamente o poder legislativo municipal na perspectiva de sua relação com o poder executivo e a responsabilidade que recai sobre esse poder em relação à representação da cidade, né, de Fortaleza. Roberto, qual é a tua leitura, tua interpretação para o resultado dessas eleições, nessa perspectiva que eu coloquei para o Moreira? Metade disse sim e metade disse não. Isso, ao invés de dar à prefeita, digamos, os louros da vitória, isso deve lhe remeter a uma reflexão, né, para essa... Né? Bom, o Rui está balançando a cabeça. É o que, Rui? É muito voto. Olha, o Getúlio, que era um mito, quando voltou de São Borja, elegeu-se em 1950 com 46%. O Jânio, que era um fenômeno eleitoral, ganhou a eleição em 1960 com 43%. Perón com 62% quando voltou do exílio. De Gaulle com 63%. Então, eu acho estranho que no Brasil tenha votações tão altas por pessoas que não são mitos, não são... Né? Roberto, qual é a sua interpretação para essa vitória da prefeita Luiziane? Que fatores para você, mesmo com essa divisão, foram, digamos, determinantes para isto? Eu acho que a eleição proporcional para a Câmara dos Vereadores, pelo menos eu entendo que observei isso na campanha, cada aspirante, cada candidato lutou pelo seu sucesso pessoal, havendo só aquela referência obrigatória, compulsória, ao nome do candidato a prefeito do partido daquele candidato a vereador.